Então, meus amigos, nessa noite de hoje, que está todo mundo aqui, né, compartilhando essas energias gostosas, nós podemos melhorar sim nossos relacionamentos com um pouco mais de sensibilidade, com um pouco mais de percepção do outro, para aprendermos a falar a linguagem do outro, aprender a falar de maneira que o inconsciente do outro entenda. Entende? Através do autorrespeito. Então, nada de ficar carente, nada de ficar projetando baixa autoestima em ninguém, nada de ficar com essa história de ciúme, porque ninguém aguenta a gente pegajosa e ciumenta, pelo amor de Deus, larga disso. Nada de ficar com essa insegurança horrorosa. Ai, será que ele me ama? Ah, ai, será que ela me quer? Olha, se você fica pedindo, a pessoa tem que te falar 10 vezes por dia que te ama, senão você vai ficar inseguro, você vai achar que ele deixou de te amar, você está doente. Eu estou falando sério, você precisa de um psicólogo, vá correndo atrás de um. Você está necessitado de um trabalho sério de educação emocional, porque isso é insegurança. Não faz o menor sentido. Entende, pessoal? Nós temos que tomar cuidado com as escolhas emocionais que a gente faz. O desinteresse do outro, que é o terceiro item que está aqui, o desinteresse do outro que gera indiferença, que gera mágoa, que gera tristeza, esse desinteresse do outro muitas vezes está relacionado à nossa forma também de trabalhar com a gente. Então, assim, eu não tenho dúvida que é impossível você ter uma relação que dure muito tempo sem perdão, né? Perdão é uma palavra que vem do latim perdonare, doação de si. A pessoa que perdoa, ela doa de si para o outro, é perdonare, de si per si, né? Então, é perdoar a si e perdoar ao outro. E não tem jeito, né? A gente se relacionar o tempo todo, ainda que eu não queira, eu acabo incomodando você de um jeito, você me incomoda, mas poxa, se a gente tem essa abordagem proativa que eu te falei, eu vou falar, olha, que coisa que você me incomoda? Ah, mas bobagem, você faz tantas coisas boas, tem como a gente melhorar nisso, nisso e nisso? Aí, se você tem uma abordagem proativa, você vai falar a mesma coisa. É verdade, tem coisa que incomoda, Ricardo. E você também, Ricardo, pode melhorar nisso e nisso? Então, a gente aprende a fazer do perdão a prática cotidiana. Sabe? Que, na verdade, eu prefiro chamar de compreensão. Até porque a gente fala que amar é não ter que pedir perdão porque o outro não se ofende, né? Isso é muito interessante, né? O outro não se ofende. Então, assim, são temas muito profundos. E é lógico que eu não tenho a menor pretensão de esgotar essa temática extremamente profunda numa live, né? Numa palestra de 1 hora, 50 minutos, 1 hora. Mas se você parar de se cobrar, vamos voltar aqui o slide, ó. Se você aprender a se cobrar menos e cobrar menos do outro, se você parar de projetar suas questões nos outros e começar a trabalhar em você, se você começar a conversar mais, se interessar pelas pessoas, aprender a gerar rapport com elas, se você aprender a se doar mais pelo prazer de doar e cuidar da sua autoestima para não dar poder aos outros de massacrarem sua autoestima, você pode ter certeza que você vai melhorar muito a sua relação com você. Você não acha, não? Você vai ter bem menos problema de baixa autoestima, de depressão, de angústia, porque uma pessoa não trouxe para você aquilo que você gostaria. Não te deu aquilo que você acha que mereceria. Então são percepções, né, meus amigos? Percepções. Bem, eu tenho 3 dicas para vocês para a gente trabalhar esse processo especial. Primeiro, aprenda a se conhecer. Gente, toda prática de autoconhecimento que você tiver é sagrada. É sério. Uma terapia, um processo de coaching, uma conversa com um bom amigo, uma leitura de um bom livro, meditação, né? Meditação, práticas espirituais. Eu escolhi esse símbolo lindo dessa mulher que está meditando, né? Para mim, isso representa, de frente ao mar, representa essa liberdade de se autoconhecer, de você ter um momento com você, de parar de se projetar nas outras pessoas e passar a observar a si próprio, que é uma coisa que muita gente prefere não ver. Então se conheça. Esse é o primeiro segredo. Aprenda, goste de se conhecer. Não tenha vergonha de ver, inclusive, coisas, partes em você que você não acha bonitas, mas que pode melhorar. Isso é muito bonito, isso é especial. Sabe, olha só, eu por hora tenho ciúmes, mas eu vou trabalhar a minha segurança, porque eu sei que isso faz, né, me faz muito melhor. Isso faz uma diferença grande, grande. 2, abra-se para a aprendizagem. Queira aprender com o outro. Pratique empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro. Entre no lugar do outro. Sabe, desenvolva essa habilidade, gente, sensível, que só pessoas... Ai, qual que é o adjetivo? Eu acho que até de bom senso tem, né? De tentar entender como é que o outro pensa.
Por que ele está falando o que fala? E, por favor, não me entenda mal. Empatia não quer dizer que você vai concordar com o outro. As pessoas confundem conceitos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso ser empático a você para entender você, mas não significa que eu concorde com você, entendeu? Eu não tenho que concordar com o seu erro para entender você. Mas quando eu entendo você, é muito mais fácil te apoiar, não é? É muito mais fácil ser útil, é muito mais fácil te servir. Ou não. É muito mais fácil falar não sem culpa, porque eu entendo você. Mas se eu não sei me colocar no lugar do outro, se eu não calço as sandálias dos outros, como eu vou aprender? Me explica. A pessoa arrogante, egoísta, egocêntrica, ela se fecha em si, não é? Ela acha que sabe tudo. Eu não tenho nada que aprender com você. Entende, gente? Então, de novo, a gente volta para doação. Sem doação, nada feito. Quem trabalha comigo sabe, eu adoro aprender com as pessoas, entendeu? É um exercício que eu tenho feito há anos, não é fácil, claro, também tenho ego como você tem, mas eu amo quando alguém me ensina uma coisa nova. Ai, como eu adoro, gosto muito. Falo isso com Fabiana, minha esposa, falo isso com as pessoas que trabalham comigo, me falem o que pensem, quero aprender sempre. A última coisa no mundo que eu quero ter razão, eu quero é ser feliz. No meio espiritual, né? Quem nos acompanha sabe disso, né? Procuro conversar muito, aprender bastante, porque, gente, essa é a melhor coisa do mundo, sabe? Você não tem que viver preso numa casca, numa redoma de eu não posso errar, eu tenho que ser perfeito, com todo respeito. Essa é uma questão de expectativa que pertence aos outros, mas não a mim. Então você tem que escolher, né? Os sábios hindus orientais, eu aprendi muito com os yogis que eu conheci, com os sábios que eu conheci, falam exatamente disso. Na medida que a gente vai conhecendo o nosso eu sagrado, a gente começa a abrir mão do nosso eu humano. E é o nosso eu humano que depende de aceitação, né, de massagem no ego. É o nosso eu humano que quer chamar a atenção de todo mundo. Nosso eu sagrado fica feliz de viver através da própria essência, porque é isso que faz com que ele se sinta em paz. Então, pessoal, estar aberto à aprendizagem é fundamental. E o terceiro segredo é aceite os ciclos e surfe na onda. O que é isso? Aceitar os ciclos da vida é entender que tudo começa e também termina. Aceitar os ciclos é entender, gente, que às vezes você vai ficar ao lado de algumas pessoas durante muito tempo, mas esse ciclo acaba. Em alguns momentos tem ciclo que vai durar dias. Sabe esse amor de final de semana que marca? Tem ciclo que pode durar 1 ano, tem ciclo que pode durar 20 anos, tem ciclo que dura a vida toda. Todos são especiais. Quando a gente entende isso, a gente para de se queixar da vida e você valoriza tudo. Porque, observa, a vida é feita de ciclos. Olha a natureza, primavera, verão, outono e inverno, as estações do ano. Olha o corpo, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, coração batendo. É cíclico, não é? Até o universo ele está em expansão e contração, expansão e contração. Não é essa a teoria do Big Bang? Ciclo. Olha o ciclo da água, o ciclo de Krebs, que é a respiração intracelular, é o ciclo que gera fotossíntese. Tudo é cíclico, não é? Então, na nossa vida também. Agora, quando a gente se apega, tem que ser ele. Senão não funciona. Ó céus, é ele, meu grande amor. Tem que ser ela, porque se não for ela, eu não vou ser ninguém. Gente, você está pedindo para ser infeliz. Não tem jeito. Então nós temos que aprender a surfar na onda. Eu penso assim, você está solteiro? Desfrute da maravilha que é estar solteiro. Gente, é tão bom estar solteiro. Ah, como é bom. Você não tem que dar satisfação para ninguém. Você pode ler as coisas que você quer, você sai a hora que quer, volta a hora que quer. Claro que é bom estar solteiro. Não é? Você pode ter seus amigos, você pode trabalhar mais, você pode estudar mais. É uma maravilha estar solteiro. Eu amei a minha fase de solteiro. Bom demais. Ótimo. Isso é muito bom. Agora, essa história de você ficar solteiro, estou solteiro, estou sozinho. Eu penso alguém que estou avulso. Pô, tá avulso é sacanagem, né? Estou avulso. Estou no mercado. Respeite o ato de ser solteiro. É muito bom ser solteiro. Ué. Qual é o problema? Isso é uma delícia. Viva o ato de ser solteiro. Esse é o ciclo. Por isso a imagem da borboleta. O pessoal do Facebook não está vendo, mas aqui, ó, no Animite eu coloquei uma borboleta. A borboleta, ela aprende a ser lagarta e é tão importante para ela ser lagarta quanto aprender a voar. As duas ciclos fazem parte da sua natureza, entende? Mas eu também amo estar casado ou estar num relacionamento. Por quê? Porque estar num relacionamento faz com que eu vença a minha individualidade, eu aprenda a ser feliz, eu compartilhe meu tempo com alguém que eu amo, eu aprenda com a outra pessoa, eu tenha o apoio dela. Claro, eu vou ter que abrir mão de tempo e de coisas e de uma vida de solteiro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, viva cada momento da sua vida, entende? De uma maneira inteira.
O que não pode é como muita gente faz. A pessoa está solteiro, pensa em estar casado. Quando está casado, quer viver como se estivesse solteiro. Aí não funciona. Concorda? Aí não funciona. Aí você tem problema. Não é? É falta de presença. Não existe certo nem existe errado, gente. Tem pessoas maravilhosas que nunca vão casar na vida e vão ser felizes, inclusive por isso mesmo. E tem coisas maravilhosas que vão acontecer porque você casou e foi feliz. E às vezes você vai casar uma, duas, três vezes para encontrar o bem-estar. Mas todas as experiências prévias enriqueceram sua vida. Quando a gente para de procurar o perfeito na vida, a gente aprende a surfar. Isso que eu chamei de surf. Você vai aprendendo a surfar em cada área da sua existência. Sabe, em cada fase que a vida te traz. Isso nos liberta. Portanto, meus amigos, os segredos da felicidade estão muito mais ligados a questões simples, como sempre, do que a algo extraordinário. É o simples que a gente não faz que nos afasta da beleza e da riqueza que a gente tanto quer. Não tem nada errado em estar solteiro ou estar casado, de ter ficado viúvo, de ter um relacionamento e não ter dado certo. Isso é viver. Viver significa que nem sempre as coisas vão sair do jeito que a gente quer, mas a gente vai continuar tentando, não é? Como pessoas otimistas que queremos aprender, ao invés da gente se fechar, né, no nosso ângulo. A programação neurolinguística nos ensina muito também exatamente esse processo. A gente vai mudando a maneira de falar para mudar as representações mentais. Tem uma fala da PNL fantástica: o mapa não é o território. Né? O que eu penso é apenas uma representação da realidade, não é a realidade. Então eu posso mudar a maneira como eu me sinto, mudando a maneira como eu penso. Olha que interessante. Por quê? Porque eu mudo a configuração que está no meu inconsciente e, consequentemente, nas cadeias neurológicas do meu cérebro. Então, se você passa a ser uma pessoa mais otimista, se você se projeta num futuro feliz, se você realmente passa a ter atitudes simples que agregam valor, meu Deus, olha quantas coisas fantásticas você vai trazer para a sua vida.